É muito comum hoje a gente ver nas especificações dos processadores que ele tem uma certa quantidade de cores e tantos threads. Agora, se eu tenho um processador com 8 cores e 8 threads e o outro com 6 cores e 12 threads, qual que é o melhor? Qual que é o mais indicado para a minha aplicação? Então, vamos ver aqui de maneira bastante simples qual é a diferença entre esses dois conceitos. Core é quem executa efetivamente as instruções. O core é, na verdade, o processador. A tradução dele para o português, tipicamente, é núcleo. Agora, os threads, que normalmente é traduzido como segmentos, mas eu não gosto dessa tradução, eu acho que a palavra segmentos não reflete muito. É uma linha de execução de um programa. Então, fazendo uma comparação, o core seria a calculadora e o thread seria a sequência de contas que eu quero fazer com essa calculadora. Agora, o que tem isso de impacto na performance? Então, para te entender isso um pouco mais, aqui precisa também entender o conceito de multitarefa. Multitarefa, ou multitasking em inglês, é esse conceito em que o computador ele executa várias tarefas ao mesmo tempo. Se você abrir o gerenciador de tarefa, o Task Manager do Windows, da sua máquina, ou, por exemplo, usar o comando top no Linux, você vai ver todas as tarefas, as diversas coisas que o computador está tendo que executar ao mesmo tempo. Então, mesmo que você esteja só editando arquivo no Word ou fazendo uma planilha, por trás, o seu computador vai estar fazendo um buzilhão de coisas ao mesmo tempo. E mesmo um servidor que está escrevendo e-mail, banco de dados, ou mesmo a máquina que está agora aqui entregando esse vídeo para vocês, ela também está executando várias tarefas ao mesmo tempo. O processador ele não pode esperar terminar uma para começar a próxima. Ele precisa fazer as várias tarefas ao mesmo tempo. E como é que ele faz isso? Bom, ele não faz. Ele faz uma de cada vez. Cada processador, cada core, executa uma tarefa de cada vez. O que ele faz é chavear muito rápido entre essas tarefas. Então, pegar um exemplo. Vamos supor que você está no colegial e você tem que estudar matemática, português e geografia. Só que os 3 professores estão ali te olhando. Então o que você faz? Você pega o material de matemática, põe em cima da mesa, estuda 10 minutinhos, guarda, pega o material de português, estuda 10 minutinhos, guarda, geografia, guarda, volta para matemática. Então, você vai estar estudando as 3 matérias, não ao mesmo tempo, mas você está fazendo as 3 enquanto os professores estão ali te olhando. O multitarefa de um processador é a mesma coisa. Então, seguindo essa analogia, vamos supor que um processador tem essas 2 tarefas. Somar esses números e colocar essa lista de palavras em ordem alfabética. Ele não vai fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Ele vai pegar uma tarefa, executar ali. Então, por exemplo, 128 mais 456, menos 76, aí ele para, guarda isso e vai ordenar a lista, vai fazer a segunda tarefa. Então, troca ali banana com abacaxi, faz a próxima ordenação, para e volta para a primeira tarefa. Só que ele repara que isso tem um problema. Toda vez que ele tem que trocar de uma tarefa para outra, ele vai perder um tempo. Então, assim como que você está na sua mesa estudando matemática e tem que depois começar a estudar português, você tem que guardar o material de matemática e pegar o de português, isso leva um tempo. Aqui também acontece isso. Então, existe uma perda de tempo por parte do processador nesse chaveamento. E isso é uma coisa que os fabricantes de processadores tentam minimizar, tentam otimizar para ganhar exatamente performance. Como é que funciona então o processador? Aqui eu coloquei a sigla CPU, que em inglês é Central Processing Unit, ou Unidade de Processamento Central, mas é basicamente uma sigla para representar o processador. Ele tem que se comunicar com a memória. E o tempo para informação vir da memória para a CPU é muito grande. Você fala, como assim muito grande? Ele viaja na velocidade da eletricidade, a distância da CPU para a memória é muito pequena. Não, não é. É significativa. Lembra, a CPU hoje em dia trabalha na faixa dos gigahertz. Então ele tem uma quantidade muito grande de instruções por segundo. Qualquer microsegundo que a CPU, que o processador fica esperando, é perda de performance. Então, os fabricantes de processadores tentam otimizar também essa questão. E na própria motherboard, a distância entre a CPU e a memória é bem pequena, mas mesmo assim é significativa, isso dá um atraso grande. Uma das coisas, por exemplo, que o processador faz é quando ele vai buscar alguma informação na memória, ele já pega um bloco grande, porque a chance é que ele precise das próximas ali na região nos instantes seguintes.
instantes, mas mesmo assim você vai ter instantes em que a CPU está ali esperando sem fazer nada, e tem outros momentos em que essa comunicação não está sendo usada porque o processador está ali gastando as informações que ele já tem. Então, como otimizar o uso dessa conexão? E também o barramento que liga a CPU, o processador, com o resto dos acessórios, dos discos, a placa de vídeo, o USB, mesmo a USB sendo um barramento de baixa velocidade, também é uma comunicação que às vezes o processador vai ficar ali esperando, sem ter nada o que fazer, e às vezes vai estar ali ocupado o barramento. Então, como otimizar essas duas conexões? Então, basicamente, o que os fabricantes têm feito a partir de um certo momento foi colocar mais de um processador na mesma embalagem. E aí, para não confundir a cabeça das pessoas, eles chamaram essa coisa de core. Então, aqui nesse caso, eu tenho um processador. Se eu, como humano, olhar, eu vejo uma bolacha única, mas dentro tem ali internamente, na verdade, dois processadores, porque eu consigo melhorar as duas coisas. Eu consigo fazer duas tarefas ao mesmo tempo, efetivamente, e eu consigo melhorar o uso desses barramentos. Por quê? Enquanto um core está usando a memória, o outro está gastando, e vice-versa. Obviamente que vai ter momentos em que os dois vão querer usar essa comunicação com a memória ao mesmo tempo, ok, vai ser ruim, mas vai ter momentos em que, por simples estatística, por coincidência, né, um vai querer usar e o outro não. Então, essa é uma maneira de eu otimizar essas duas coisas. Eu estou otimizando as tarefas, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, e eu estou utilizando esse gargalo, que são os barramentos, de forma a ter maior chance de estar aproveitando eles quase que 100% do tempo. Então, esse aqui foi um dos primeiros processadores que a Intel lançou, o Core 2 Duo. Esse Duo, a palavra Duo, quer dizer que ali dentro tem, na verdade, dois processadores. Então, isso aqui é uma bolacha com dois processadores lá dentro. Então, tecnicamente, a gente não devia chamar isso de processador, porque o processador são as duas coisinhas que estão lá dentro. Mas, como eu falei, para não confundir a cabeça das pessoas, se criou esse termo Core. Então, basicamente, o Core é a quantidade de caixinhas de calculadoras que tem dentro do processador. E aí então, a gente pega, por exemplo, o i5 9600, ele tem 6 núcleos, ou 6 cores, ele consegue executar 6 tarefas ao mesmo tempo. E ele tem ali o tal dos 6 threads, que a gente não falou ainda o que é. Ou a gente pega um Xeon, um Platinum 8380 HL, inclusive Xeon, em português a gente leria como Xeon, né, mas a Intel, até porque em inglês se lê Xeon. O Xeon 8380HL tem 28 processadores, 28 núcleos, mas tem 56 threads. Isso não é uma exclusividade dos processadores de grande porte. O Core i7-10700 também tem o dobro de threads em relação aos núcleos. O que isso significa? Bom, lembra daquelas duas listas de tarefas que a gente tem, que a gente falou que eu usou um exemplo agora há pouco? Muito bem. Existe esse problema de que tem um tempo para você comutar uma tarefa para outra. O que as threads significam é que o fabricante do processador inventou um jeito para reduzir esse tempo de comutação, de chaveamento. Então, o que seria o equivalente ao quê? Imagina que você tem que estudar matemática e português, só que você tem uma mesa grande. Então você deixa o material de matemática e o de português na mesa. Então você é um só, você só vai conseguir estudar um de cada vez. Mas o tempo de você chavear de uma matéria para outra vai diminuir, porque as coisas já estão na mesa. Então você estuda matemática, faz ali um exercício, aí você tem uma dúvida, manda no grupo de WhatsApp dos amigos a dúvida lá. Enquanto você espera eles responderem, você vai fazer a tarefa de português. E depois volta para matemática. Então, isso é o multithread. Isso são as threads, ter mais de uma thread por processador. Ele vai só executar uma tarefa de cada vez. Mas ele não vai precisar guardar essa outra tarefa. Ela vai ficar ali facinha do processador voltar para ela quando for a hora. Então, aqui nesse caso, ele não joga uma delas
para a memória. Ele fica com as duas internamente, o processador fica com as duas tarefas lá, e aí ele começa. Então ele vem aqui, ele executa a primeira aqui, a conta, 128 mais 456, 584, menos 86, beleza. Aí ele para, mas não precisa jogar ela, não precisa guardar ela. Ele vai ordenar a lista de palavras. Ordena um pouquinho, e aí vai para a lista, volta para fazer a conta matemática. Então, o multithread é isso, é ter essa capacidade de manter as duas tarefas e com isso ficar mais rápido de ele executar a mudança entre elas. Tá? Então, um processador, quando ele tem mais de uma thread, ele continua só fazendo uma tarefa de cada vez, ele apenas chaveia rápido entre elas. Bom, então se a gente volta aqui para o Platinum 8380HL, a gente vê que ele tem ali 28 núcleos e ele pode executar, cada núcleo pode executar, ter ali já prontinho duas tarefas ao mesmo tempo. Por que a gente não vê processadores que tenham 3 vezes mais thread ou 4 vezes mais threads do que núcleo? Porque a gente conseguiria fazer isso melhorado, certo? Se eu conseguisse colocar 4 tarefas ao mesmo tempo, o tempo de chaveamento seria melhor, porque eu tendo duas tarefas, uma hora eu vou ter que parar essas duas e pegar mais duas, então eu vou ter novamente essa questão do tempo desse atraso. Bom, o que acontece? Essas threads ocupam espaço dentro do processador. E espaço significa mais tempo para o sinal elétrico atravessar de um canto para o outro do processador. Bom, moral da história. Quando você coloca muitas threads, você vai aumentar o tempo das coisas acontecendo dentro do processador e vai ter que reduzir o clock. Então, consequentemente, você começa a ter um efeito oposto. Você aumentando o número de threads, mais do que 2, hoje é o que a tecnologia regularmente permite, você por 3 ou 4 threads por núcleo, você vai sim ganhar no chaveamento, mas você vai perder no clock, então passa a ser uma má ideia. Então, tipicamente, hoje em dia, o que a gente vê é isso, processadores com dobro de thread em relação ao núcleo, porque tentar fazer mais do que isso, na verdade, piora a performance. E hoje a gente tem, só pegar um exemplo aqui, a gente pode ter motherboards com 8 processadores, com 8 bolachas, por exemplo. Então se eu ponho 8 dessas bolachas aqui, eu vou ter 8 vezes 28, 224 processadores dentro, 224 cores, né, mas que são na verdade os processadores. Eu vou ter 224 processadores dentro desse equipamento. Se eu contar o número de threads, vão ser 448 threads. Eu vou executar 448 tarefas simultaneamente. E aí vem a questão, onde é que eu uso isso? Onde eu tiver essa quantidade grande de tarefas. Se eu vou, por exemplo, pensar numa máquina para jogar online, isso é ridículo. Eu não tenho nem esse número de tarefas. Se eu estou com o meu desktop, um equipamento, para executar apenas uma coisa ou poucas coisas, eu não vou ter nem tarefa suficiente para dar utilidade para essa quantidade de threads, essa quantidade de cores. Então, eu vou estar gastando muito sem necessidade. Por isso, esses equipamentos que têm essas grandes quantidades de cores, grandes quantidades de threads, são mais voltados para o mercado de servidores, porque ali sim você tem vários usuários simultaneamente. Por exemplo, aqui, nesse exato momento, vocês estão assistindo esse vídeo a partir de um servidor do YouTube. Esse servidor tem ali milhares e milhares de usuários assistindo todo tipo de vídeo diferente. Então ali sim ele tem uma grande quantidade de tarefas diferentes para fazer. Aí sim é uma máquina que consegue dar utilidade a essa quantidade enorme de cores e threads. Agora, apenas jogar o simulador de voo da Microsoft, eu dificilmente vou conseguir aproveitar toda essa quantidade de cores. Então, cores e threads vão ser mais úteis quando eu tiver uma quantidade bem grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é mais o mercado de servidores do que o mercado de desktop, de usuário doméstico ou usuário corporativo, mais usuário tradicional, para fazer e-mail, para fazer planilhas. Ele não precisa de tantos cores e muito menos de tantos threads assim. Então os cores são efetivamente quem processa. Ele, além de conseguir executar várias tarefas ao mesmo tempo, ele melhora o uso dos barramentos, mas eu preciso ter a aplicação, eu preciso ter ali naquela máquina, naquele servidor, naquele desktop, a necessidade de executar várias coisas ao mesmo tempo, senão eu não vou ter grande benefício. E os threads é pior ainda, essa questão. Por quê? Eu preciso ter essas tarefas e essas tarefas precisam ser divididas em pedaços. Pegando aqui um outro exemplo,
Se eu estou executando um videogame, um jogo de tempo real, eu tenho uma ou poucas tarefas que consomem muito processamento. Então, esse conceito de thread não vai me ajudar muito, porque eu não vou ter processador sobrando. Os threads não processam, apenas ficam esperando. Então eu não tenho, nesse caso, que ficar chaveando entre várias tarefas. Eu tenho poucas tarefas que eu preciso rodar rapidamente. Consequentemente, os threads, os multithreads não vão me ajudar numa aplicação de um gamer. Agora, num servidor de banco de dados, servidor de e-mail, servidor de página web, aí sim os threads são úteis e vão efetivamente dar algum ganho de performance. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários abaixo, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Se vocês ainda não assinaram o canal, não esqueçam, assim vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Se vocês ainda não clicaram no like, no gostei, no joinha, por favor, isso aí realmente ajuda, tá bom? E aí tem mais 2 vídeos que podem ser interessantes para vocês.